E Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. E nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Vamos ler o 13 e 14 todos juntos, vamos. Mas quem perseverar, 14. Amém. Pode assentar, depois eu vou ler os demais textos da palavra de Deus com você. Todos nós, como cristãos, sabemos que a igreja de Cristo na terra caminha para o final. Quantos aqui acreditam que Jesus vai voltar a buscar a igreja? Quantos aqui acreditam que Jesus vai voltar a buscar a igreja? Quantos vão subir com Jesus? Mas a Bíblia fala que vai ter guerra. Você está ouvindo na televisão falar sobre guerra? Você está vendo gente por amor a Deus sendo morto? Pessoal sendo decapitado? Vocês estão vendo essas guerras aí? A quantidade de morte que o Estado Islâmico está fazendo nesse país? Que coisa terrível. Descobrem lá buracos com centenas de pessoas que foram mortas. Atrocidade, até que ponto chega ao ser humano? Fome, essa multidão de gente chegando nos países da Europa, crianças, famílias inteiras, com fome de pão. Tudo isso a Bíblia Sagrada fala, vai acontecer, mas ainda não é o final. Fala de falsos profetas, que vão se levantar e vão dizer: eu sou o Cristo. E a Bíblia fala: enganarão a muitos. Porque tem ser humano que gosta de ser enganado, irmão. Eu já percebi isso. Mas pastor, tem gente que gosta de ser enganado, que está na cara que o camarada está mentindo, está enganando, e as pessoas, mas isso não é de hoje. Não lembra daquele camarada maluco, acho que foi lá nos Estados Unidos, que reuniu uma multidão de gente, ficou famoso no mundo inteiro, e deu para todo mundo tomar um veneno lá e morreu todo mundo? Como é que era o nome desse maluco mesmo? Nos Estados Unidos, não foi que aconteceu isso? Lembra dessa história? Eu não me lembro agora do nome dele. Hein? Jim Jones. Jim Jones. Matou quantos, pastor? 167 pessoas. E ao redor de sempre aparece alguém. Sempre aparece alguém. Então a gente precisa tomar cuidado, porque a Bíblia diz que eles vão enganar muitos. Mas aí vem: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então hoje eu quero viajar com você nos próximos 15 a 20 minutos em 3 histórias da palavra de Deus. 3 pessoas que tiveram problemas, mas tiveram fins na sua vida diferentes. Por exemplo, eu quero começar quando Josué, ele conquista Jericó, e tem uma grande festa pela conquista de Jericó. O grande exército dele, que Deus
entregou nas suas mãos Jericó, ele conseguiu conquistar Jericó, que era a promessa do Senhor, mas ele quer conquistar uma outra cidade chamada Ai. E ele fala, olha, essa cidade, os inimigos são poucos, são fracos. Pega só 2, 3 mil e vai lá e vamos tomar essa cidade também. Nunca subestime os seus adversários se você não está preparado para enfrentá-los. A Bíblia diz que eles foram com apenas 2 a 3 mil soldados e levaram uma surra. Eles tiveram a grande vitória de Jericó, era aquela vitória dada como certa, mas eles morreram, muitos soldados morreram, e aí Josué ficou revoltado contra Deus, fala, Deus, mas espera aí, o Senhor nos deu Jericó, e agora a gente vai aí nessa terra chamada Ai, e vamos conquistar, tão fácil, e a gente perde. Aí Deus fala, sabe por que você perdeu? Porque dentro do seu exército há pecado, há pessoas que estão fazendo coisas que não devem. Meu irmão, o pecado pode trazer a derrota para a sua casa. O pecado pode trazer destruição para a sua família. Foi isso que aconteceu. Quer ver? Pastor, o senhor está falando, mas tem isso na Bíblia? Será que tem ou não? Abra aí comigo no livro de Josué capítulo 7. Vai, abra aí comigo, vamos lá. Vamos passear um pouquinho aqui na palavra de Deus. Josué capítulo 7. Vamos direto aqui para o verso de número 19, para ver o que aconteceu com ele. Para a gente correr um pouquinho. Olha aí. Quem já achou, diga amém. 7. Vamos começar pelo 10, para você entender um pouquinho e deixar marcado aí na sua Bíblia. Vai. Josué 7:10. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que estás prostrado assim com teu rosto? Israel pecou e transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram, porque os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos inimigos, porquanto estão o quê? Amaldiçoados, não serei mais convosco, até que o anátema seja tirado do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: anátema há no meio de vós, Israel, diante dos vossos inimigos, não podereis suster, até que tireis o anátema do meio de vós. Amanhã, pois, chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se chegará segundo as famílias, a família que o Senhor tomar se chegará por casas, e a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. Então não ia escapar ninguém. Não ia escapar o quê? Ninguém. Olha só, versículo 19. Então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te glória ao Senhor Deus de Israel. Agora, faze a confissão perante ele e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Então respondeu Acã a Josué: verdadeiramente eu pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando eu vi os despojos de uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata, uma cunha de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei, tomei, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Então Josué enviou o mensageiro, que foram correndo até a tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata debaixo dela. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, trouxeram a Josué e a todo o filho de Israel, e as deitaram perante o Senhor. Olha, então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã. Só Acã não? Quem mais? Tomaram a prata, a capa, o cunho de ouro, seus filhos, suas filhas, seus bois, jumento, ovelha, sua tenda e tudo quanto tinha, e levaram ao vale de Acor. E disse Josué: por que nos turbaste? O Senhor te turbará a ti esse dia, e todo Israel
o apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Por quê? Gente, olha só. Por que que Acã pegou objetos que não eram dele? Ele roubou, cobiçou, roubou, escondeu, colocou na sua tenda. A atitude dele trouxe morte para os soldados do Senhor. A Bíblia Sagrada fala que ele e toda a sua família, agora por quê? Ele, sua esposa, seus filhos, suas filhas, por causa da atitude errada do cabeça da casa, a família inteira pagou. Vocês já me ouviram falar aqui sobre isso? Quantas vezes? Que a atitude errada de uma pessoa pode destruir uma família inteira. Foi o que aconteceu com Acã. O pecado dele oculto acabou trazendo morte para a vida dele e da sua família. Outro homem, por exemplo, esse um pouco mais conhecido de vocês, chamado Davi. Alguém já ouviu falar de Davi? Davi que venceu o gigante, Davi um grande guerreiro, Davi um cara segundo o coração de Deus, mas um dia ele estava no lugar errado. Cuidado para você não estar no lugar errado e na hora errada. Sabe por quê? A Bíblia fala que era tempo de guerra, e os reis tinham que estar na guerra. Mas enquanto os soldados estavam na guerra, a Bíblia fala que o rei Davi ficou no palácio, não foi para a guerra. E de lá do palácio ele está olhando para a cidade. E lá de longe ele vê uma mulher bonita, vistosa. O camarada estava cheio de mulher no palácio. Todas as mulheres que ele tinha não era suficiente, meu irmão. A melhor mulher da sua vida é a sua esposa. Ouvi um aleluia. Ouvi um glória a Deus ali também. Ou será que você prefere outra, senão aquela que dorme com você todos os dias? Davi. Soldado, vem cá. Que é aquela mulher lá? Ela é a esposa de um dos seus soldados, chamado Urias. Onde está Urias? Na guerra. Traz ela para cá. Urias está na guerra. Ela está sozinha. Estou falando de Davi, hein? Aí a Bíblia Sagrada fala que ele chama para os aposentos dele e acaba mantendo relação sexual. E olha a estratégia dele. Gente, quando a pessoa está em pecado, ela vive armando estratégia, mas a pessoa vai cair na própria estratégia que armou. A Bíblia Sagrada fala, pastor Marcelo, que ele mandou uma carta lá para o chefe do exército, para que mandasse Urias voltar da guerra. Por quê? Porque passado alguns dias, ele descobriu que ela estava grávida. E a guerra continuando. O marido não estava em casa. Quem era o pai? Davi. Só ele sabia. O que ele fez? Manda vir Urias, porque ele vai vir, vai se deitar com ela. Quando ela for ter bebê, está tudo certo. Ninguém viu o meu pecado, ninguém viu o que eu fiz. Engano seu, meu irmão. Nada que você faz fica oculto aos olhos de Deus. Nada que você faz. Beleza. Acontece que Urias veio, em vez de ir para a casa dele, ficou no palácio. Dormiu na porta do palácio. E o rei falou, mas não é possível, esse cara não foi dormir com a mulher dele? Rei, não foi, ficou aqui. E manda eu chamar esse cara. Ô Urias, eu trago você da guerra para você ir dormir com a sua esposa, e você fica aqui na porta do palácio. Rei, como eu posso ir lá agora dormir, deitar com a minha esposa, sendo que os meus amigos soldados estão lá lutando por ti, rei? Eu quero voltar agora para a guerra. Eu quero voltar a defender o Senhor, rei. Eu quero voltar a defender o seu reinado. E voltou. E voltou com uma carta. Pensa num cara que se ele tivesse lido a carta, ele estava vivo até hoje. Ele pega a carta. Cara, é sério isso, rapaz? Pega uma carta. Essa carta aqui você entrega para o seu chefe. E chega lá, irmão, no meio do caminho, o cara não tirou a carta para ler. Urias era um cara confiável.
Você precisa ter do seu lado pessoas confiáveis. Urias era um cara confiável. E diz a Bíblia Sagrada que ele chegou lá, entregou a carta para o chefe dele. O chefe dele... Ué, é para lutar contra os inimigos, colocar Urias na frente do exército, e quando o exército vir, a gente sair correndo e deixar Urias. Ué, mas ele vai ser morto. Bom, obedece quem tem juízo, manda quem tem razão, obedece quem tem juízo. Gente, vamos preparar, vamos para a guerra. Urias, você viajou, mas eu preciso de você agora. Você vai na frente e nós vamos atrás. Vamos, Urias foi para enfrentar o inimigo. Os inimigos vieram. O que era a ordem? Os soldados faziam o quê? Correr. Urias morreu. Numa cilada que o próprio rei Davi mandou armar para ele. Beleza. Agora a esposa dele era viúva. Maravilha. Chegou a notícia, a esposa dele morreu. Então Davi fala, opa, agora o negócio está ficando bom. Agora pode chamar ela, que ela é viúva, e agora ela vai se tornar uma das minhas esposas, e todo mundo vai falar, nossa, que rei bom, olha que rei maravilhoso, ele levou para o palácio a viúva de Urias, olha como ele gostava de Urias, olha aí, que rei maravilhoso, cara, Davi é o cara, meu. Você viu só, ficou com dó, a viúva que ia ficar sem nada, essa viúva ia sofrer, olha, agora ela vai ter uma vida de rainha, agora ela vai para o palácio, oh, por isso que eu amo esse Davi. Só que profeta não fala nada para agradar, profeta fala o que a pessoa precisa ouvir. Ouvir. Aí chega o profeta Natan, ô profeta, traz a palavra para mim, se tu me cantas e tal, e vai profeta. Qual é a boa de hoje? A boa de hoje, Davi, deixa eu te contar, existia um homem que era muito rico, tinha muitas e muitas e muitas ovelhas, e o vizinho dele só tinha uma ovelhinha pequenininha. Chegou alguém para poder jantar na casa dele, e sabe o que ele fez? Ele foi lá e pegou aquela ovelhinha, só tinha aquela lá. Davi, o sangue subiu, ele ficou irado. Ah, esse homem é digno de morte. E o profeta falou, esse cara é você. Foi ali que tiraram a música do Roberto Carlos, esse cara é você. Ah, agora é com você. Eu? Você cometeu 2 pecados, adultério e homicídio. Como é que você descobriu? Você conhece alguém chamado Batseba? Mulher de Urias? Mas como você descobriu? A criança nasce. Eu pergunto para você, a criança tinha culpa? A criança tinha culpa? A Bíblia diz que Davi, quando a criança nasce, a criança de repente fica doente. E Davi vai lá para a oração, para o jejum, oração, jejum. Ele fica 7 dias sem comer nada. Ele fica lá orando, chorando, buscando a misericórdia do Senhor. Depois de 7 dias, ele vê os secretários dele ali, ajudantes, conversando. Ele fala, a criança morreu? A criança morreu. Mais uma vez o pecado trouxe morte para uma família. E se não bastasse, deixa eu falar para você alguns problemas que Davi teve. Davi teve muitos filhos. E ele teve um filho que abusou sexualmente da irmã. Lembra dessa história? Amon e Tamar. Ela ficou durante 2 anos escondida na casa de Absalão. Absalão espera 2 anos e depois comete homicídio, mata o irmão. E se já não bastasse, agora ele quer matar o pai. Por quê? Porque o pecado parece ser bom, mas tem as consequências. Igreja, já já nós vamos tomar a Santa Ceia. Mas por favor, me escute. Eu estou quase concluindo. Tudo isso que eu falei para você, eu não tive tempo de ler por causa da hora.
Mas você vai poder encontrar tudo isso no livro de 2 Samuel, no capítulo 11. Se você quiser marcar, você poderá ler depois. 2 Samuel, capítulo 11, também o capítulo 12. Só que agora eu quero que você abra comigo para a gente concluir a leitura. Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13. Que bom esse barulho de Bíblia. A Bíblia no celular é uma bênção, mas sempre que você puder, traga a sua Bíblia. Provérbios 28, 13. Que é claro que você, na hora da mensagem, não vai ficar trocando o WhatsApp com ninguém, então não tenho dúvida disso. Mas só para... Você veio para a Santa Ceia, né? Vamos ler juntos o verso de número 13? Vamos lá. O que encobre as suas transgressões... Espera aí, repita. Vai prosperar hoje? Vai prosperar o ano que vem? Daqui 10 anos? O que a Bíblia diz, pastor Marcelo? Nunca. Não sou eu que estou falando, não, irmão, é a palavra. Você está lendo aí? Ah, deixa esse pecadinho escondido aqui, que só eu sei. Nunca prosperará. A Bíblia está dizendo, nunca, nunca, nunca. Mas vamos continuar, vamos terminar, segunda parte, vamos lá. Mas... Agora vamos ler inteiro. O que encobre as suas transgressões... O que confessa aí... Confessa aí... Olha, amor, eu quero confessar para você que... Você sabe como é que é, a carne é fraca... Eu traí você... Mas eu nunca mais vou fazer isso. Só a semana que vem. Só no outro mês. Aquele que confessa aí, alcançará o quê? Escuta, eu não tenho tempo para falar do outro personagem, mas escute o que eu vou te falar para a gente poder ir para a ceia. Olha, preste atenção no que eu vou te dizer. Acã, por causa da mentira dele, porque ele ficou com coisas que não pertenciam a ele, toda a sua família foi morta. Mentira e roubo trazem morte para dentro de casa. O adultério e o homicídio que Davi cometeu trouxe morte e uma família de filhos que foram, em sua grande maioria, tribulação. Aí a minha pergunta para você agora, antes da gente ir para a ceia, por favor, me escute. Olha, escute. O que vai ser necessário morrer na sua vida ou na sua família para você mudar? O que vai ser necessário morrer que seja importante para você por causa do seu pecado? Eu só citei aqui Acã e Davi, mas Acã teve um final diferente de Davi. Você olha o texto da palavra de Deus, você vê o arrependimento de Davi. Ele se humilhou diante de Deus, ele confessou o seu pecado, ele deixou o pecado. O que ele alcançou? Misericórdia. Mas teve consequência. Mas ele alcançou misericórdia. Diga comigo, hoje é a noite da misericórdia. De novo, hoje é a noite da... Escute. Não espera alguém importante da sua família morrer. De Deus não se zomba.
Eu poderia trazer uma palavra hoje para você, para todo mundo agora tá dando glória, aleluia e tal. Mas quando Deus dá esse tipo de palavra, é porque Deus está querendo um conserto, uma mudança de rota, uma mudança de vida. Meu irmão, minha irmã, todos nós aqui erramos, todos nós aqui falhamos, todos nós aqui somos falhos, mas eu quero dizer a você, meu irmão, você precisa confessar, você precisa deixar. Se há alguma coisa na sua vida escondido, você precisa deixar isso rapidamente. Escute o que eu estou falando, senão isso vai trazer morte para a sua casa. E não diga que o profeta não avisou, porque eu estou sendo profeta hoje para avisar isso para você. A morte está rondando a sua casa. Escute o que eu estou te dizendo. Hoje é noite da misericórdia. Quando você se humilha diante de Deus, quando você confessa o seu pecado, mas não basta só confessar, você tem que deixar. Você alcançará o quê? Misericórdia. Hoje nós batizamos aqui, vocês viram quanta gente a gente batizou? Conversa com esse pessoal aí. Veja onde era para esse pessoal estar hoje. Veja onde para muitos deles, a transformação que Jesus fez na vida deles. Ou vocês pensam que era tudo santinho que foi batizado aqui hoje? Tudo santinho de asinha. Mas eles tomaram uma decisão. Nós queremos Jesus. Nós queremos, e eu quero dizer a você, meu irmão, eu creio no arrebatamento da igreja. Para onde você está levando a sua família? Para o céu ou para a morte? É impossível você ouvir uma palavra dessa e não mudar. É impossível você ouvir uma palavra dessa e pelo menos não fazer uma reflexão. E se há algo na tua vida que você precisa deixar para trás, deixa. Não perca a sua salvação. Não perca a sua salvação. Hoje é noite da misericórdia. A gente vai se humilhar diante do Senhor, confessar o nosso pecado e pedir para Deus a misericórdia. Mas você precisa deixar. O que você precisa fazer? Deixar. Eu quero orar com você. Agora eu quero te avisar que se você não deixar, vem morte por aí. Eu tenho até temor de falar isso. Temor de falar isso. Mas a Bíblia Sagrada fala: sem santidade ninguém verá o Senhor. E você não ouve muitas palavras como essa que eu estou te pregando hoje. Tem muita gente que gosta da profetada, da revelada. Eu creio na profecia. Aqui nós temos profetas, homens e mulheres que são profetas de Deus. Estou dizendo que eu acredito, eu creio, mas eu estou dizendo que só gosta disso. Cada dia está no lugar. Cada dia está buscando uma profecia diferente. Cada dia, quando a pessoa vem, você tem uma palavra para mim? Eu tenho. Qual é a palavra de hoje? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, diz o Senhor. As pessoas estão procurando profetada, irmão. Pessoas falando em nome de Deus, quando Deus nunca falou.
Meu celular, semana passada, aí foi um negócio de doido, todo mundo, você viu isso, 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 você viu isso. Eu não compartilhei com ninguém. Eu só vou compartilhar com vocês agora. Estou brincando. Mas tem muitas pessoas falando em nome de Deus, quando Deus não falou. E o pior, falam assim: se isso não acontecer amanhã, Deus não falou pela minha boca. E o que Ele falou, não aconteceu. E aí? E agora? Uma pessoa que todos vocês conhecem. E agora? Como é que fica? Tem mais, hein? Se isso não acontecer amanhã, Deus nunca falou pela minha boca. E eu até acredito que muitas vezes Deus usou ele para falar. Mas agora ele quis usar Deus, se deu mal. Não queira brincar com Deus. Não queira usar Deus. Sabe o que eu estou fazendo hoje aqui? Profetizando a palavra. Estou profetizando a palavra, irmão. Estou lendo e profetizando a palavra. Não precisa chegar agora e baixar um anjo. Uma anja. Eu estou dizendo que eu creio em profecia. Aqui tem profeta e profeta de Deus sério. Mas por favor, não seja menino ou menina espiritual. Você precisa crescer. Você precisa avançar. Cuidado. Hoje é noite da misericórdia. Hoje é noite da misericórdia. Sabe por que Deus trouxe a gente aqui hoje? Não foi para matar. Não foi trazer uma sentença de morte. Deus veio nos dar uma chance. Deus veio nos dar uma oportunidade para a gente confessar, para a gente deixar tranquilo, seguir a caminho, seguir o caminho na presença do Senhor, aguardar o arrebatamento da igreja, vamos para a glória, vamos para o céu. Agora, se não mudar, se não deixar, você sabe, eu não preciso falar. Curva a sua cabeça, por favor, fecha seus olhos. Aleluia.